Vamos começar esse podcast aqui. Eu tô bastante emocionado. Eu tô bastante emocionado com. Esse podcast é um podcast meio boiolão. Porque eu tô quase chorando aqui, tá? Eu tô realmente. Eu vou acabar derramando lágrimas aqui já. Já nem comecei, já tô chorando já. Enfim, essa semana o Olavo morreu. E. Enfim, cara, a morte do Olavo me fez refletir diversas coisas nessa semana. Ele morreu acho que foi, não sei se foi na segunda ou na terça. Eu acho que foi na segunda que ele morreu, né? E, e de lá pra cá, assim, a gente começa. Assim, pô, o Olavo foi um. Eu não conheço ele há muito tempo, eu não conheço quase nada do Olavo, porque o Olavo tem uma bibliografia enorme. O que eu conheço do Olavo são algumas entrevistas que ele deu, algumas. Eu vi o filme dele, né, que na verdade não é nem a obra dele, né, é a obra do Josias Teófilo, que ele fez sobre o Olavo. Eu vi algumas palestras do Olavo, alguns vídeos dele falando sobre, é, enfim, sobre teses, sobre coisas que ele escreveu, né, sobre coisas que ele desenvolveu ao longo desse tempo, né. Então assim, eu conheço o Olavo, acho que em 2017 eu comecei a ver ele, 2017, 18 eu comecei, eu descobri ele. Então assim, não faz muito tempo, mas assim, esse pouco tempo que eu tive de contato com o Olavo, de certa forma, enfim, virtual, né? Porque não consegue eu nunca tive um contato pessoal com ele. Inclusive, o contato pessoal com ele é uma coisa que eu nunca consegui imaginar, sabe? Não porque eu acredito que ele fosse um cara, um ser muito superior, né? Mas pelo fato de que eu sei que ele é um ser tão inteligente, um ser tão entendido, tão estudioso, tão, sabe, uma mente, um QI, sabe, é um cara que no nosso mundo contemporâneo é difícil ter alguém com a capacidade mental que o Olavo tem e que eu ficaria provavelmente com vergonha e constrangido de querer sequer conversar com um cara como esse. Apesar de o Olavo devia ser um cara extremamente gente boa, humilde para conversar com as pessoas, tipo, inclusive o Ítalo Marcilli chegou a conversar, falar, né, sobre que ele ficou alguns meses morando na casa do Olavo e o Ítalo falou que, porra, o Olavo é um cara tipo a gente, sabe? É gente como a gente, não é um ser extremamente. Nossa, ele tá sempre lendo, tá sempre. Não, ele é um cara, sabe? Ele, ele é um cara porra, que ele falou, pô, volta e meia eu tava passando lá, tava lá ele no escritório dele vendo uns vídeos do Mamonas e dando gargalhada com as músicas dos Mamonas, tá ligado? Tipo, é isso que eu digo, sabe? Mas a minha imagem que eu tenho do Olavo é de um cara que, porra, eu não vou conseguir conversar nada com ele. A única coisa que eu vou fazer é Olavo, diz tudo que tu consegue falar pra mim e me deixa, deixa eu escutar, cara. Eu quero escutar tudo que tu tens, porque, enfim, cara, esse cara é um gênio, tu me entende? A gente viveu com uma das maiores mentes dessa geração, desse século, sabe? E o Olavo é um cara que chegou e que ele ele tem um sucesso maior, né, de 2000 pra cá, basicamente, ou na verdade de 90 pra cá, né? Mas ele é um cara que, porra, se ele morreu agora e teve um sucesso de 90 pra cá, significa que ele começou tarde, né, esse negócio. Mas o Olavo é muito curioso, porque o Olavo ele foi conhecido nos anos 60 como um dos caras do que era comunista, ele fazia todas as, enfim, ele participava de grupo, de guerrilha, essas porra. Não sei se exatamente, mas ele participava desses movimentos sindicatos, assim, né, movimentos sociais, essas coisas, quando ele era adolescente lá na década de 60. Ele ficou basicamente 30 anos sumido do mapa. E ele volta em 90 publicando um monte de livros.
volta na década de 90 publicando um monte de livros, publicando curso de filosofia, publicando um monte de coisa e sendo de fato a mente pensadora do conservadorismo no Brasil. Mas, cara, vamos lá, cara, o que eu posso dizer, cara? E basicamente ele realmente ficou 30 anos da vida dele sumido pra estudar, ler pra caramba, e depois que ele realmente descobriu que ele poderia passar todas aquelas coisas pro mundo, tipo, ele sabia que tinha o conhecimento, ele sabia que sabia, sabe? Porque a gente a gente fala, né, que a nossa espécie é uma espécie que sabe, mas na verdade, filosoficamente falando, a gente não sabe de nada. E o princípio, né, que a gente conhece de princípio, a gente é o a gente só sabe que não sabe, basicamente, né? Que eu só sei que como é que é a frase? Já esqueci, eu nem sei mais. Como é que é? Eu só sei que não sei, não, por isso. Só sei que nada sei, né, basicamente. Então, a filosofia ela parte do princípio de eu só sei que nada sei e tu vai buscando as enfim, a busca pela é a busca pelas coisas que a gente não sabe, basicamente. E a gente vai atrás pra buscar, pra entender as coisas, né? E o Olavo, cara, foi um dos caras que, que me fez me sentir um grande burro, sabe? O Olavo é o cara que me faz me sentir burro. É um cara que me faz olhar pra ele e falar, cara, olha toda a inteligência que esse cara tem. Olha todo tanto de conhecimento que esse cara tem. Eu fui ver o filme do. Quando lançou, acho que foi em 2018, 19, o filme do Jardim das Aflições, que é um documentário do Josias Teófilo, que basicamente conta a história do Olavo. Na verdade, eu acho que foi propriamente 2017, foi o mesmo ano que lançou o Brasil Paralelo. E, enfim, lançou esse documentário do Josias Teófilo, eu fiquei, caramba, o documentário do Olavo, eu quero assistir muito esse filme. E eu fui assistir. Eu fui assistir com meu amigo, né? Ah, e o. E cara, a gente não entendeu nada. A gente não entendeu 10% do que tinha no negócio. E basicamente o que a gente conseguiu entender foi a história de vida do Olavo. Que eu diria que eu teria que ver de novo, porque minha memória é uma bosta. E eu teria pra poder entender como é que é a situação. Mas enfim, cara, é um filme que eu falei que eu saí de lá, cara, nossa, eu não entendi quase nada, mas assim, é muito bom e ele passa uma energia boa. Ele passa uma sensação de que, porra, esse cara tá muito à frente, sabe? E o negócio do Olavo, cara, apesar de a gente não entender bulhufas, é isso o mais curioso, de a gente não conseguir entender muitas coisas do Olavo de Carvalho, porque ele a filosofia dele tá muito avançada já, sabe? Ele já tá num. Ele estudou demais. Ele estudou demais. Então, assim, tem muita coisa que tu vê do Olavo que tu começa entendendo, pô, ok, tô gostando disso. Com o tempo ele vai chegando num certo ponto e fala, puta, agora já me perdi. Eu já me perdi, cara, sabe? Mas tu sabe que o cara é muito foda. Tu sabe que o cara, ele. Ele. Porra, sabe? Ele, ele tem algo a mais ali, sabe? E, enfim, cara, inclusive porra, o Olavo de Carvalho, ele é um cara que tem que muitas pessoas, o Jorge Amado né, e outros escritores olham para a obra do Olavo, para a obra em si, né, e falam, cara, a obra do Olavo é muito bonita. Ele é um cara muito criticado porque, enfim, porque ele é um cara de direita, porque ele é um cara conservador, porque ele é um cara que entregou as ideias conservadoras do pessoal, mas a obra dele, o que ele é, ninguém sabe, sabe? Então assim, pô, um monte de gente criticando ou meio que, porra, comemorando a morte do Olavo.
Ou, né, o que eu achei mais filho da puta de todos, que foi o Nando Moura queimando o livro do Olavo. Isso eu achei a coisa mais absurda. Cara, isso é o maior mau caratismo da história. É o cara, é o discípulo, é basicamente o discípulo queimar os livros do mestre. Tu me entende? O discípulo simplesmente. Se bem que é o Judas, tá ligado? É o Judas, basicamente. Só que nesse caso, não há nenhum Jesus, né? Porque no caso o Olavo tem nada a ver com Jesus. O Olavo é só um cara que é muito inteligente e que é um professor e que ensina os seus alunos, né? E Jesus é Deus. Então, no caso, Jesus é um, é um sábio, Deus, filosoficamente falando, ele é um sábio, teologicamente falando, ele é Deus. Ah, e o Olavo é só um cara, né? O Olavo é nós. Só que é um cara com um dom absurdo elevado a 300 potências, tá ligado? Com QI. Cara, o Olavo ter morrido, o QI médio do brasileiro caiu. O QI per capita caiu uns 300. Só na morte do Olavo. O QI médio tava alto só por causa do Olavo. A queda dele, nossa, caiu um monte de QI médio do brasileiro, cara. É impressionante, cara. Mas enfim, cara, o que eu quero dizer é o seguinte: o Olavo é o cara que tu olha pra ele e ele me fez me sentir burro. E essa semana, com a morte do Olavo, isso tudo me fez. Porque é aquela coisa, cara, quando durante ele tá em vida, a gente conhece o Olavo. O Olavo era aquele cara que eu falo, puta, quando saía vídeo dele eu adorava assistir. Porque apesar de eu sei que eu acabar entendendo metade das coisas que ele tá falando, porque a outra metade eu não vou mais entender. Mas é aquele cara que eu falo, cara, eu vou ouvir. E não importa o que ele estiver falando, eu vou escutar. Porque ele é um cara que tu vai extrair alguma coisa dele sempre. Tu sempre vai extrair alguma coisa dele. E tu olha qualquer coisa dele antiga, inclusive, sei lá, inclusive propriamente vídeos antigos deles, que tem os, né, aulas e tal. E, e tu e tu fala, caralho, cara, esse cara desenvolveu muita coisa e ele é, sabe? E tu fala, porra, e ele é contemporâneo, ele é nosso. E tipo, mas meio com orgulho, meio brasileiro também, né, cara? Tipo, ele não é um Roger Scruton, ele não é um, sei lá, o Jordan Peterson. Ele é o Olavo de Carvalho, tá ligado? O Olavo de Carvalho tá no meu patamar ou até mais acima desses outros caras, tá ligado? É isso que eu tô dizendo. E aí, por exemplo, né, uma das teses que eu mais me impressionei quando eu olhei e descobri que era dele, que é a questão das doze camadas da personalidade, né? Que é aquele negócio que é basicamente a nossa vida. Ele simula a nossa vida. Como é que podemos dizer? As 12 camadas da personalidade estão muito ligada à ponte da como é que é? Concepção septenária. É isso que fala. Não sei, não sei, eu não é, puta, eu não sei como é que é o nome. Que é uma coisa que a gente aprende em filosofia, que é um triângulo em cima, uma ponte, que liga um quadrado embaixo. Esse quadrado de baixo, ele é a nossa personalidade. O triângulo de cima é o nosso espírito, é a nossa alma. Ou seja, tudo que a gente, a nossa mente, tudo que a nossa mente e, e como é que podemos dizer, corpo, como é que a primeira escala tem é o nosso corpo, depois a gente tem a nossa energia, a nossa vitalidade, ou seja, aquilo que a gente se mexe, depois tem o nosso emocional, ou seja, emocional.
E depois a gente chega na parte da mente de desejos, que é aquilo que controla tudo, ou seja, no caso, o nosso cérebro, né? O nosso controle de pensamentos, o que a gente faz nós sermos humanos, basicamente, e diferenciarmos dos outros animais, né? Por exemplo, o cachorro ele não consegue raciocinar tão bem como a gente, ou seja, a gente tem a mente de desejos, a gente tem a mente concreta. E esse é o ápice desse quadrado. Do quadrado tem uma ponte que liga até o triângulo de cima, que no caso é o homem superior. No caso é que a personalidade é o homem inferior, e a Confúcio dizia isso. Olha só que curioso. Confúcio falava isso. O de baixo, a personalidade, o quadrado, a nossa personalidade é a mente inferior, e a nossa alma, nosso espírito é a mente superior. E essa ponte é a ponte que a gente está atravessando da, da, da nossa mente concreta para chegar a né, para a gente passar a nossa personalidade, para passar por a gente explorar mais essa questão da espiritualidade, que tem muito a ver com virtudes. Então a gente explorando mais as virtudes, né, que enfim, virtudes é amor, é paciência, inclusive putz, é muita coisa, humildade, enfim, isso são todas virtudes, né? A fé, pô, complicado de pegar de cabeça, mas enfim, virtudes são virtudes são coisas boas, virtudes são coisas que a gente colhe, tudo que a gente colhe de bom, né, que a gente planta e colhe, no caso, né, isso são as virtudes, né? E virtudes são necessariamente coisas boas, não pode serem coisas ruins. E nesse caso, o que o Olavo desenvolveu, que são as 12 camadas da personalidade, eles são basicamente a construção de como a gente sai da nossa personalidade e vai encontrar o nosso espírito. E pra gente chegar nesse triângulo de cima, no caso, pra gente conseguir de fato sair daqui de baixo e conseguir lá pra cima, a gente teria que passar de fato por essas 12 etapas. 12 camadas pra gente pra gente poder chegar até lá. É quase como se fosse uma jornada do herói, né? Em que inclusive tem muito a ver com a jornada do herói, porque a jornada do herói também segue 12 passos. Isso eu acho mais impressionante, né? Joseph Campbell é um cara muito foda também, cara. Eu quero ler o livro do Joseph Campbell, mas a teoria da jornada do herói é uma teoria que eu tô levando pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa que eu tô vendo, eu associo com a jornada do herói, né? Que é Joseph Campbell. E as 12 camadas da personalidade também tá muito relacionado a isso. É aquele negócio de a primeira camada é quando a gente ainda é bebezinho, tá nascendo, é a nossa questão de aprender a mexer o corpo. Depois tem enfim, cada camada, eu não vou lembrar exatamente o que tem em cada camada certinho, né? Mas eu sei que as 3 primeiras é mais questão mais de de, da nossa vitalidade, das nossas emoções e de a gente descobrir, né, tentar criar nossa mente filosófica, no caso, começar a perguntar por que isso, por que aquilo, porque e depois a gente chega na quarta camada, que é a questão de dependência e independência, e a gente vai passando até que chega a última camada, a 12ª camada, que é que é quase como se o cara estivesse próximo a Deus, sabe? Então você tem ali a 11ª, eu acho que é a questão de poderes. Então um cara que é um ser muito poderoso a ponto de o que ele fizer, o que ele decidir, muda ele consegue mudar o mundo através de uma ação, uma frase, uma fala. Enfim, ele consegue mudar o mundo nesse negócio. E a 12ª camada, a pessoa é próxima a um Deus, a próxima à divindade. Então são várias dessas camadas assim, que é um estudo muito impressionante
E que quando eu fui ver isso, eu descobri que era do Olavo, eu falei, caralho, cara. Isso tudo, porque eu conheci primeiro o estudo das 12 camadas e depois eu fui descobrir que era do Olavo. Falei, cara, isso aqui tudo é do Olavo de Carvalho, foi ele que escreveu essa porra, foi ele que desenvolveu toda essa tese. Cara, isso é absurdamente bom, cara. Isso é absurdamente. Cara, como é que esse cara consegue, sabe? Não é nem, porra, como é que esse cara consegue, mas, porra, é o Olavo que fez isso aqui. E é uma tese que a gente olha e fala, porra, é isso aqui, sabe? Que é, enfim, é a questão da filosofia. E aí tu começa a olhar o mundo com outros olhares também, sabe? Tu começa a olhar as coisas com outros olhares. E tu começa a desenvolver melhor também as coisas, né? As tuas próprias coisas. Você começa a conhecer realmente a si mesmo. Porque o nosso conhecer a si mesmo, a gente fala muito, a gente tenta sempre conhecer quando a gente fala, mas eu me conheço bem. Na verdade, não. A gente conhece basicamente o quadrado de baixo, que o quadrado de baixo é tranquilo de a gente saber. Porque a gente consegue, né, se a gente for num psicólogo e ficar 4 5 anos num psicólogo, a gente vai descobrir exatamente tudo que a gente quer na nossa mente de desejos. Só que a nossa espiritualidade, a nossa alma, ou seja, o triângulo de cima, nosso homem superior, isso é isso nos custa muito mais trabalho, né? Nos custa muito mais esforço. E não basta só a gente se conhecer a nossa personalidade, e isso aí a gente teria que nos conhecer de fato. E estudando esses caras, a gente começa a entender e começar a descobrir olhando o mundo de outro jeito, olhando para si mesmo de outro jeito. E o Olavo foi um cara que me fez gostar de filosofia, me fez começar a buscar mais. E, enfim, esse ano, por exemplo, eu ingressei agora, faz pouco tempo, na verdade, né? Eu fiz faz um mês e pouco, 2 meses já, né? Que eu ingressei a uma escola de filosofia, que é a Nova Acrópole. E nessa Nova Acrópole que eu tô aprendendo muita coisa. E assim, tudo que eu tô aprendendo lá é riquíssimo. Que é uma escola de filosofia a um modo clássico. Então a gente estuda os, os, os o que as como é que podemos dizer? O que as, as antigas como é que podemos dizer? Os antigos falavam a respeito de filosofia. Sabe? Qual eram eu não sei como é que podemos dizer, né? Enfim, como é que era a filosofia desses caras, basicamente, né? Então, lá a gente aprende muitas coisas, inclusive essa coisa da Constituição Septenária, eu não sei se é exatamente essa a palavra certa. Isso é uma coisa que eu, quando eu aprendi isso, eu fiquei, cara, isso aqui porra, isso aqui é uma das chaves do mundo que a gente precisa saber, cara. E assim, o que eu tô aprendendo é o básico do básico de filosofia. É um curso inicial, introdutório de filosofia. E só esse curso introdutório de filosofia, que eu tive 7 aulas até agora, que não é quase nada, né? Pra tu, porra, isso aqui, o curso básico de filosofia sei lá, é um 0,0000001% do conhecimento do Olavo, tá ligado? É a primeira, é o que deve ter começado, o que motivou o Olavo a fazer tudo que ele fez, sabe? Mas isso tudo é, né, claro, causado pelo Olavo, que o Olavo, né, por esse, quando eu conheci o Olavo, eu comecei a me interessar por filosofia e comecei por causa disso também acabei ah,
me influenciando para acabar entrando, por exemplo, na Nova Acrópole, né? Que é uma escola de filosofia, porque quando eu descobri. Eu comecei a gostar de filosofia por causa do Olavo. Quando eu descobri a Nova Acrópole, que foi o ano passado, eu falei, caramba, uma escola de filosofia. Eu não sabia que existia uma escola de filosofia, inclusive é um modo clássico, ou seja, caiu de bandeja. Porra, é o. Né, vamos lá. Inclusive eu podia ter simplesmente ter comprado os cursos do Olavo também, só que eu sou preguiçoso e não queria comprar. E aquela coisa também com o Olavo que eu me sentia muito distante do Olavo, sabe? Eu nunca consegui me ver ao mesmo patamar, ou consegui, ou meio que sendo o discípulo abaixo, um discípulo abaixo do Olavo, sabe? Eu sempre consegui me ver como eu tô aqui e o Olavo tá 300 mestres na minha frente, sabe? Então, putz, eu fiquei, cara, eu não vou conseguir chegar, é, sabe? Ele tá muito alto pra mim. Então, se eu for direto nele, eu provavelmente não vou conseguir entender. Então, eu precisaria de fato desse curso inicial básico. E quando eu descobri a Nova Acrópole, que tem na minha cidade, eu fui lá e comecei a fazer o negócio. Né? E de fato são 7 aulas. As 7 aulas que eu tive até agora são. Eu tive. é, eu me senti muito bem, cara, porque eu aprendi muita coisa que eu não imaginava que existia. De culturas de todos os lugares do mundo, da Índia, da China, e todos esses sábios falavam alguma coisa que o Tibete também tem, cara. Falam alguma coisa que tu olha pra hoje e fala, cara, isso aqui pode ser aplicado em qualquer coisa, cara. Sabe? E enfim, cara. E aí, enfim, vamos lá. Falando um pouco mais do Olavo, cara. Aí, pô, o pessoal fala mal pra caramba do Olavo. Uma das coisas que o pessoal mais critica o Olavo hoje, cara. Criticou até a morte. Inclusive o Olavo, ele ficava puto pra caralho, porque ele falava que ele era o cara, a pessoa física, com mais comunidade do Orkut de ódio a ele. Ele era o cara com a maior rejeição eh, de uma pessoa física, que é só um cara, na verdade, não é nenhum um político, nada, ele é só um cara. E enfim, uma galera meio que né, odiava o cara. E uma das coisas que fazia o pessoal não gostar do cara é justamente porque olha uns vídeos dele, sei lá, pega uns vídeos do Olavo na internet. Tu acha, tem muito vídeo que ele fala que soa polêmico, né? E aí a gente pode, inclusive, eu vou jogar 3 pautas aqui, que são as 3 que o pessoal mais fala, né? Que é a questão de ele ser, como é que é, astrólogo, de ele né, ser terraplanista e ele não gostar dos Beatles. São essas 3 coisas, cara. E aí eu te digo o seguinte, cara, nessas 3 coisas que ele falou, são 3 coisas absurdas. Não, não tem nada de absurdo no que ele fala. Nada de absurdo no que ele fala. Porque esse cara é um louco. Não, esse cara não é um louco, cara. É que vocês não entenderam. Vocês não entenderam a loucura dele. Vocês não chegaram no nível pra entender a loucura dele, me entende? Essa é a situação. O mais, e o que eu acho mais curioso é isso aí, cara. É tipo, basicamente eu não consigo. Tem muita coisa do lado que eu não consigo entender, mas eu entendo que a grande maioria das coisas que ele fala, talvez não necessariamente não ele, nem ele concorde, mas eu digo que ele começa a iniciar um grande debate interno para descobrir aquilo. Então, quando ele, por exemplo, ele começa a falar de terra plana, ele não necessariamente fala, não, a terra é plana, é isso aí, vocês têm que concordar. Mas ele começa a criar um questionamento dentro de si de, e se? E se ela for? E se tiver de fato uma grande conspiração aí e for? Alguém vai me provar? Não necessariamente, né, me prove, né? Não me venha com churumelas, mas a questão de vamos entender essa tese. Porque se tem gente acreditando que ela é assim, vamos entender. Vai que ela é mesmo, vai que ela é, né? Aí tu vai lá e começa a estudar o que esses caras, o estudo que esses caras estudam.
e tu começa a ver, no caso, esses caras seguem muito a Bíblia, então daí tu vai lá e segue a Bíblia, porque o Olavo é um cara muito católico, é um cara muito religioso também, né? Inclusive a religiosidade do Olavo também colocou muita, muita gente a seguir de fato e começar a, a ver a igreja como algo importante, não só, não, eu vou para a igreja porque enfim, eu acredito em Deus. Não é isso, né? A igreja não é isso. A igreja é muito mais que isso aí. A igreja são dogmas, é uma forma para viver, né? Não é só acreditar em Deus. Tem muita coisa lá, né? A Bíblia explica muita coisa. Então, cara, o Olavo fez tudo isso, sabe? O Olavo moldou, demorou muito, né? O Olavo começou a fazer essas coisas nos anos 90 e só agora a gente tá colhendo os frutos que o Olavo tá fazendo, né? Que é, eu conheço muitas vertentes de grupos que estão querendo resgatar a como era a igreja da forma mais raiz, da forma mais ortodoxa, por exemplo, né? E de certa forma o Olavo trouxe esse pensamento, né? E a gente consegue ver outros padres, como por exemplo tem aquele padre Paulo Ricardo, que cara, se ele não era de certa forma discípulo do Olavo, porra, tô maluco, cara, porque o que ele fala, cara, é muito próximo das coisas que o Olavo também falava. Tu ouvir esse cara falar, esse padre falar, e tu ouvir o Olavo falar, são. É, lógico, com pontos de vista. Como é que é? Não pontos de vista, mas com vertentes. Um fala mais na linguagem filosófica, o outro fala na linguagem mais teológica, né, no pensamento mais teológico. Então, acabam sendo linguagens diferentes, mas, porra, o tratamento para a situação é o mesmo. O tratamento para um tema é o mesmo, tá? Mantendo essa questão de buscar a origem das coisas, porque a filosofia é isso, né? A filosofia ela busca a origem das coisas, a origem das palavras, a origem de tudo, né? E por isso, né, que a grande busca das coisas é buscar pela origem, para tu saber exatamente. A primeira busca que a pessoa tem que fazer é a busca pela origem da coisa, da palavra, a origem, enfim, em geral. E, enfim, cara, enfim, vamos voltando para as coisas né, que o pessoal fala mal do Olavo, né? Da Terra plana. Quando o Olavo fala da Terra plana, não é que ele está concordando, mas é que ele vai buscar. E ele vai entender o que esses caras que defendem a Terra plana também querem, também defendem. E ele vai lá e fala, pô, então vamos ver o que esses caras fazem. E eles seguem muito o que diz na Bíblia, né? Enfim, cara, a teoria acaba sendo ah, de certa forma muito interessante e o cara acaba pensando, puta, é uma coisa muito conspiratória, é uma coisa muito maluca, é algo que fica, porra, é foda porque tu vai ter que competir com estudos da NASA, sabe? Porra, tem satélite pra caralho, é foda tu acabar acreditando numa coisa dessa. Mas tu fala, puta, a análise toda que esse pessoalzinho, que é pessoalzinho que eu falo porque é pouca gente, no caso, né? Pouca, é um grupo menor de pessoas, né, que acreditam. Essa galera aí, cara, de certa forma, tem algo interessante para pensar. E o Olavo nunca foi terraplanista, ele só simplesmente falou que ele cogitou a ideia como interessante. E, e parece crime tu achar uma ideia interessante. Apesar de maluca que fosse, ela é interessante. E é de se estudar, né? Isso aí é ridículo. Mas enfim, as pessoas condenam um cara que é extremamente inteligente, com diversos estudos, com diversas coisas que ele criou, para tu reduzir ele a um cara terraplanista que
um cara que defende a Terra plana. Porra, é um cara que... Porra, ele não é isso. Não é isso e na verdade tudo que ele fez a respeito disso foi só simplesmente questionar. E ir atrás. Pra também entender, já que é uma coisa que, né, que se, se discute. Ele foi também entrando nesse negócio, né? E aí, por exemplo, outra coisa que acontece é a questão da astrologia, né? Que ele fala. Que é a astrologia né, que o pessoal fala que ele é astrólogo e tal. Ele de fato estudou astrologia, né? Então assim, e a astrologia de certa forma também é um estudo que existe há milhares de anos. Há, porra, muito tempo. Antes de Cristo já existia o estudo da astrologia. Eu não sei absolutamente nada de astrologia, quem sou eu para falar alguma coisa, mas se existem estudos e se existem há milhares de anos pessoas que falam sobre isso, que alguma coisa deve ser. Então é basicamente isso. Por isso que a gente pode falar que a astrologia e a teoria da Terra plana estão próximas ali, estão ligadas. Porque são coisas que existem, são teorias que existem há milhares de anos, em que se as pessoas se chegaram a alguma conclusão, ou se existem estudos a respeito dessas teorias, é porque elas, de certa forma são importantes, são estudáveis, né? Isso é o que a filosofia preza, que a filosofia prega em seu princípio. Se a teoria existe, se esse estudo existe, a gente pode ir atrás para entender. Porque a filosofia, o que é, cara? Uma coisa que eu aprendi isso ainda no colégio, cara. Que existem 4 pensamentos do ser humano. O pensamento do senso comum, que é, pô, sei lá, ah, que é o que a gente acha que... É o que a gente acha, porra, sei lá, vamos supor... Enfim, são as superstições, são as coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente sabe que, pô, se tu pegar um prego e um martelo e bater no prego até ele entrar na madeira, o prego vai entrar. Fala, não, por que isso aconteceu? Um pouco importa. O que importa é que isso aí, cara, é senso comum. Se tu pega um martelo e um prego, tu mete a martelada no prego, o prego vai ser enfiado na madeira. É isso que vai acontecer. Isso é de senso comum, isso todo mundo sabe, isso vai acontecer, é isso aí mesmo, cara. É isso, tu não precisa entender mais nada. Só precisa entender. Isso é o senso comum. O senso comum ele é. O senso comum ele é. É o que todo mundo sabe, todo mundo precisa entender. Como é que se faz um bolo? Cara, o bolo, tu pega esses ingredientes aqui, mistura eles, bota no forno, é isso aí. Fala, tá, mas por que é tudo isso aqui que precisa fazer? Não importa, cara, é isso. Esse é o senso comum, sabe? O pensamento científico, ele busca entender as coisas, ele começa de fato começar a se perguntar esse porquê, né? Mas a diferença do científico para os mais acima, né? É que o pensamento científico ele tenta buscar essas respostas desses porquês através de coisas que existem, né? Materiais, né? O materialismo, né? Só que o materialismo ele é muito superficial, ele é algo que só existe aqui, né? Ele só existe aqui, a gente consegue tocar, basicamente. Tudo bem, tá? A matemática não necessariamente ela é de fato tocável, né? Mas ela também é uma ciência. Mas ela é plausível aos nossos olhos, né? Ou seja, basicamente a ciência ela estuda o nosso quadrado, nosso ser inferior, basicamente. E a filosofia ela busca entender essa mente, esse, né, homem superior, basicamente. Ou seja, ele tenta entender. Ele fala, cara, existe alguma coisa externa. Não existe só isso aqui.
só essa coisa material, essa coisa concreta. Existem coisas, fatores externos a isso aqui. O filósofo ele começa a pensar por que da vida, sabe? Por que eu existo? Para onde eu vou, né? E aí começa a surgir esse pensamento filosófico e aí da filosofia surgem diversas teorias sobre a vida, né, no caso. E dentre essas teorias da vida, inclusive, por exemplo, se a gente for falar de filosofia, a Bíblia, de certa forma, a Bíblia é um livro filosófico que fala da existência de Deus, do Antigo Testamento, por exemplo. O Novo Testamento, ele já é um livro que já que fala de Jesus, que Jesus é Deus. E aí ele começa a entrar numa coisa mais religiosa, ou seja, ele já puxa para o pensamento teológico, que ele é acima do pensamento filosófico. O pensamento teológico é o pensamento mais que o pessoal fala que é senso comum. O pessoal hoje em dia ousa dizer que religião e teologia é senso comum, pelo amor de Deus. Que é, como é que eles falam? É empírico, conhecimento empírico, como se a ciência fosse maior de tudo. Cara, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei eram católicos, tá ligado? Por que eles eram católicos? Porque eles acreditavam que estudando as coisas eles estariam é, no caso o conhecimento que eles têm, que eles tinham a respeito de certas coisas do universo e da Terra, eles poderiam estar contribuindo é, para, para Deus, no caso, né? E, enfim, no caso, Galileu e Copérnico só foram, né, mortos pela Inquisição. No caso, Galileu não foi morto pela Inquisição, ele só foi preso, né? Mas o Copérnico de fato morreu pela Inquisição. Porque o Copérnico quis inventar de extrapolar um pouquinho a sua teoria do heliocentrismo e começar a querer meter, a se envolver na teologia. E aí os caras não gostaram e, enfim, mandaram queimar ele. Isso eu não quero discutir aqui, tá? Eu não quero discutir. Eu não sei nem se eu devia ter entrado nesse negócio. Lógico que a gente olhando isso, pô, é ruim, né? Pô, mas, enfim, pô, por que eu fui entrar nesse método? Mas, pô, enfim. Ah, vamos lá, vamos voltar. Existem de fato esses quatro pensamentos, ou seja, o pensamento teológico ele é o que sobressai a todos os outros pensamentos. E o pensamento teológico ele utiliza do pensamento filosófico, utiliza do pensamento científico, apesar das pessoas acharem que a ciência e a religião eles estão num grande embate, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Na verdade, quanto mais se estuda e quanto mais mais, mais pesquisador, mais cientista o cara é, mais busca pela ciência o cara é, mais o cara vai passar a acreditar em Deus. Sabe? Os grandes cientistas na humanidade, os caras mais picas que tem, eles acreditam em alguma coisa. Eles acreditam que existe alguma coisa. Que é o acreditar em alguma coisa é o que faz tu ter o pensamento filosófico. Aí o teológico ele já vai direcionar mais ainda a respeito de não, a gente tem um Deus. Esse Deus é o Deus, né, como o católico, Deus, o Deus nosso, Deus católico aqui, que tem o seu filho Jesus Cristo, o grande Messias, e ele é o cara que veio para nos salvar, sabe? E vamos lá, cara, eu vou entrar no seminário agora, domingo, estarei ingressando no seminário. Então, basicamente, tem mais 2 dias de vida. Eu vou, enfim, toda essa caminhada que eu tive ao longo desses últimos anos com a igreja e, enfim, com esse conhecimento de filosofia e eu começando a me entender melhor e aprender um pouco mais sobre mim mesmo, me descobrir um pouco mais,
me fez eu, enfim, seguir ouvir o chamado de Deus. No caso, eu consegui escutar o chamado de Deus me conhecendo ainda mais, né? E eu senti que eu precisava ingressar ao seminário, ou seja, eu vou iniciar uma vida missionária, eu vou iniciar uma vida religiosa a partir desse ano, e que, enfim, se eu continuar nessa caminhada por mais uns 10 anos, eu vou acabar me tornando um padre. Basicamente isso. Só que, claro, é uma vida muito longa, uma vida muito. Tem anos ainda, né? O cara faz. Depois que o cara entra no seminário, o cara fica um ano no seminário, que eu vou fazer aqui numa cidade vizinha. Ah, o cara fica um ano no seminário e depois ele parte para fazer uma faculdade de filosofia, fica 3 anos fazendo faculdade de filosofia, e depois ele fica mais 4 anos fazendo faculdade de teologia, para depois ter mais 2 anos de preparação para ser ordenado de fato padre. Então tem muitas coisas, são 10 anos de caminho até chegar, até o cara realmente virar padre. Então demora bastante tempo, demora muita coisa, né? Então até lá o cara vai ter muito tempo para pensar se vai realmente querer seguir esse caminho. Mas, de certa forma, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, que começou com o Olavo de Carvalho, né? A busca pelo conhecimento que para mim surgiu a partir do Olavo de Carvalho quando eu conheci ele, tá colhendo frutos agora, sabe? Ou melhor, os primeiros frutos estão sendo colhidos agora. E eu diria que talvez a morte do Olavo seja, agora puxando um pouco aquele negócio da jornada do herói, seja aquele negócio de quando o. Como é que podemos dizer? Lá tem uma. Acho que. Eu não sei qual é o estágio, se é o terceiro ou quarto estágio. Não, o quarto estágio é o encontro com o mentor. Tem o terceiro que é a recusa do chamado. Ou seja, basicamente eu recusei. Essa recusa do chamado tá durando, sei lá, uns 10 anos de recusa de chamado, 8 anos de recusa de chamado. E aí, basicamente, eu encontro o mestre, que no caso seria o Olavo de Carvalho. E agora eu comecei a ingressar e tomar, no caso, a partida para o meu primeiro limiar, que seria ingressar ao seminário. E aí no seminário eu vou provavelmente vou encontrar os meus aliados e fazer as minhas provas. Então vão ser provas e provas e provas de coisas até, enfim, eu passar por outras coisas, né? Em diversas histórias, né, dessas jornadas de heróis, se a gente pegar vários exemplos, vários filmes e, enfim, uh, histórias, né, de mitos, que no caso foi Joseph Campbell que escreveu e que inspirou o Star Wars, né, George Lucas. Eu não gosto de Star Wars, eu acho chato os filmes de Star Wars, mas uma das coisas que eu lembro do filme do Star Wars é que o mentor do Luke Skywalker, que é o Obi-Wan, ele morre durante o primeiro filme. Ele morre logo no primeiro filme. E, e a morte do Obi-Wan é o que faz o Luke Skywalker começar a sua jornada do herói. E o George Lucas era muito amigo do Joseph Campbell, inclusive ele a obra Star Wars ela tem muito a ver, ela talvez tenha sido a primeira grande obra a utilizar o conceito da jornada do herói, sabe? Enfim, primeira produção de fato comprovada, comprovada no sentido de, olha, eu tô escrevendo isso baseado no Joseph Campbell, tá, galera? O cara que ficou famosa no caso, né? Primeira obra famosa que falou que seguiu a jornada do herói. E a partir daí, 300 outras produções começaram a utilizar a jornada do herói, enfim. Né? Mas eu vejo a morte do Olavo, cara, como próximo, por exemplo, à morte do Obi-Wan no primeiro filme do Star Wars. Né?
Que a morte do mentor faz o herói é, se sentir, é, enfim, frustrado com tudo, mas conseguir criar motivação para ele buscar e, e seguir a sua jornada, para ele poder chegar ao objetivo final, né? Que no caso, não sei qual é o meu objetivo final, mas eu vou traçar esse objetivo. Porque no caso o herói ele é chamado ao eu tô chorando aqui já. Eu tô chorando, meu Deus do céu. É, o herói ele é chamado a seu desafio, né? A sua jornada. E ele tem que seguir. Só que ele, né, é a primeira. No caso, como é que começa a jornada do herói? É uma pessoa normal, pessoa que tá vivendo a vida dela. Aí ela começa a. Ela recebe o chamado. É o chamado à luta, no caso, chamado a, enfim. Recebe o chamado a um conflito, no caso. E aí isso barra o herói e fala, porra, não quero fazer, que é a recusa do chamado. Nossa, agora não. Foi estranho. Aí depois da recusa do chamado, ele encontra com o mentor. E desse encontro com o mentor, ele consegue criar motivação para passar pelo primeiro limiar. E que daí ele segue tudo, né? E daí tem as provas, aliados, inimigos, enfim. E aí tem várias provas durante essa jornada até ele conseguir chegar no objetivo final, que ele vai descobrir durante a jornada, basicamente. Então, eu diria que Deus basicamente criou uma grande jornada do herói para mim e colocou, de certa forma, o, vários mentores para mim, né? Digamos que Jesus é o principal mentor, mas de certa forma o Olavo é o mentor contemporâneo meu, né? Então, assim, ele me colocou, ele foi o mestre que Deus me colocou nesse negócio, né? E que agora ele morreu e que agora eu vou seguir o legado que ele deixou para eu conseguir passar pelas minhas provas e superar os meus desafios do meu mundo, entende? Da minha jornada do herói. E eu vou começar a passar por esse primeiro limiar a partir desse domingo, quando eu me ingressar de vez ao seminário do Caravaggio. É isso que eu. É isso que eu posso dizer, cara. Meu Deus. E, enfim, cara, uma das coisas que eu aprendi também nas aulas de filosofia foi que o, o, mestre, o mestre, ele tem os seus discípulos, né? E os seus discípulos, eles são ah, como é que, o mestre, ele segura o discípulo uma forma de pirâmide, né? No caso, o mestre segura, ele está no centro e ele consegue segurar todos os seus discípulos que estão em volta e aí cada discípulo segura o seu discípulo até chegando até o final, né? E esse seria o sistema de pirâmide. Ah, mas o que eu quero, uma coisa que a gente aprendeu, que eu aprendi, né? Em questão de, mestre, discípulo e mestre e aluno também. Tem discípulo e tem um aluno. O aluno é aquele cara que vai ouvir e vai, enfim, entender as coisas, né? Ele é um cara, né? Ele é um cara qualquer, digamos, né? Os discípulos são poucos que existem, são aqueles que vão seguir o mestre e vão aplicar as coisas que o mestre está querendo dizer, né? E inclusive essa é dos lemas, né? Não sei como é que posso dizer, mas uma das coisas que a Nova Acrópole
fornece pra gente, que é eles não querem formar formar alunos, eles querem formar discípulos. Eles querem formar pessoas que é, vão ver as coisas que eles estão ensinando e a gente aplicar isso na prática, né? De certa forma. E, enfim, cara, o Olavo foi um grande mestre pra muita gente, pra gente é pra caramba, sabe? Tanto de gente que foi influenciada pelo Olavo não tá escrito, tá ligado? E outra coisa também, tem muita gente que foi influenciada pelo Olavo, foi impactada pelo Olavo de certa forma, mas a maioria dessas pessoas estão quietinhas na delas e ninguém fala nada, sabe? Eu de fato fiquei quieto base da minha vida inteira, só algumas pessoas sabem que eu gosto, que eu vejo o Olavo e curto o Olavo, e recentemente eu comecei a meio que me posicionar mais forte a respeito disso, né? Agora que a morte do Olavo que eu comecei a bater um pouco de frente, eu enfim, fiz uma eu nunca faço isso, cara. Eu raramente posto stories no Instagram, por exemplo. Mas eu fiz um stories no Instagram homenageando o Olavo porque eu me senti, digamos, putz, esse cara é muito importante, sabe? De certa forma. Tô chorando aqui. E, enfim, cara. E também, quando eu também algumas pessoas assim que eu conheço e que começaram a falar um monte de besteira dele, cara, eu fiquei incomodado, cara. Eu fico incomodado. Eu sei que é inútil isso, né? Porque, de certa forma, porra, não importa também, mas assim, eu falo, cara, eu só simplesmente me incomodo com isso e falo, cara, não têm, vocês não têm. Se as pessoas tivessem pelo menos 2% da capacidade mental do que o Olavo era, eu conseguia, eu daria um pouquinho de respeito porque essa pessoa tá falando. Mas ninguém tem, cara. E as pessoas falam, ah, mas o Olavo fala muita merda. Porra, o tanto de merda que o Olavo fala não é nada perto das merdas todas que todo mundo comete, tá ligado? Sabe? E até as merdas que o Olavo falava eram coisas para se escutar e de algum jeito tu tirar alguma coisa dali. Até nas merdas que o Olavo falava, tu conseguia extrair alguma coisa, tu entende? É disso que, que eu acho ele um cara fantástico, sabe? E o Olavo é de uma coisa que eu também aprendi na escola de filosofia, é que o bom discípulo é aquele que supera o mestre. E, poxa, depois de olhar toda. Depois de olhar toda, não, né? Porra, não, todo o que? Esquece o que eu falei. Depois de conhecer o Olavo de Carvalho, o, de saber de, enfim, só de saber por cima a existência da quantidade de coisas de obras e coisas que ele fez, que ele produziu, eu digo, é praticamente impossível algum discípulo superar o mestre Olavo de Carvalho. Mas eu diria que tem muita gente capaz de seguir o legado dele. De diversas pessoas de diversas partes conseguir seguir o legado dele. Inclusive tem muita gente que segue, né? O legado dele. O que ele passou pro Brasil, né? O que ele passou pra mente de muitas pessoas, né? E eu fico feliz com isso, né? De que tem muita gente que vai seguir o legado dele e eu tenho certeza que vai conseguir construir isso também, construir também os seus próprios discípulos, sabe? Com a ajuda, com a, enfim, os ensinamentos do Olavo, sabe? Enfim, cara, é isso que eu tenho pra dizer dele, tá? É isso que eu tenho pra falar do cara. Ele é um. O Olavo. Outra coisa também, né? Que eu não falo, mas que eu falei, mas o Olavo era um cara que ele não falava, tipo, ouve aí que eu
vou te dizer que eu vou mandar a real. Não, ele era um cara que mandava a gente ler. Tu vai ver, a maioria das coisas que o Olavo fala, ele fala e mete uma referência. Fala, ó, tem que ler o livro tal, porra. Lê esse livro aqui, meu. Aí ele mandava um livro pra tu ler livro de conservador, de comunista, de liberal, sabe? De filósofo, de cara da Revolução Francesa, de um alemão avulso. Ele mandava ler uma galera de coisa. Ele leu livro pra cacete na vida dele. E ele leu livro de, tipo, ele tem uma biblioteca, da biblioteca inteira. Pelo que eu lembro que eu tava, quando eu via no Jardim das Aflições, ele tem meio que uma sessão inteira de comunismo. É livro vermelho pra caralho, sabe? Que tá lá na biblioteca dele, nas estantes dele. Ou seja, não é um cara que sai falando que não sabe. Não, esse cara estudou pra caralho pra entender alguma coisa pra entender alguma coisa, pra poder falar alguma coisa, sabe? E é, é isso que eu posso dizer do cara. 1h59, agora 1 minuto, né? Passou um pouquinho de 1 hora. Mas pô, cara, pra falar do Olavo, 1 hora pra falar do Olavo, porra, isso aí ele tira numa brincada, cara. Numa introdução. Numa introdução a algum tema que ele vai querer falar, ele tira 1 hora, bicho. Porra. O Olavo, cara, era um cara pra tu ficar sentado ouvindo ele falar por 24 horas, sem dormir. Por 24 horas. Tranquilamente, deixar ele falar. Isso pra tu sair de lá entendendo, enfim, achando que entende alguma coisa, né? Porque tem mais um monte, né, de coisa pra ele, que ele tem que falar, que ele vai falar pra tu conseguir aprender alguma coisa. Porque é muita coisa que ele, a cabeça, né, a mente desse cara. Se a gente puder um dia, se a gente pudesse, né, é, agora que ele morreu, pegar o cérebro dele e analisar, estudar o cérebro dele e falar, porra, como é que esse cara consegue absorver tanta informação assim, cara? Porra, ia ser fantástico. Porque o Olavo, de certa forma, goste ou não goste, ele é um dos seres mais iluminados que já passou pelo planeta Terra, cara. Sabe? O cara era brilhante, tinha uma mente brilhante e dificilmente alguém vai conseguir superar a mente dele. Claro que, né, ele deixou um legado, ele deixou vários discípulos e isso é muito importante, isso é muito bom, porque o legado dele só vai se espalhar. É aquela coisa que eu falei, dificilmente alguém vai conseguir superar o Mestre Lavo, mas eu diria que uma série de discípulos acumulados vai conseguir resgatar boa parte da, das coisas dele, né, das coisas do Olavo, e inclusive vai acrescentar outras coisas, né? Isso eu acho. Inclusive já estão acrescentando, né? Tem muitos discípulos do Olavo por aí, inclusive um dos meus preferidos que é o Ítalo Marcilli, que é psiquiatra. Tem muita coisa que eu aprendi do Ítalo também, que, porra, o cara morou com o Olavo, basicamente, então assim, muita coisa a gente aprende com ele. Então, assim, tem muitos caras aí, ah, e enfim, cara, eu sou muito grato a tudo que esse cara fez, que eu não sei de nada. Basicamente, eu sou grato a tudo que ele fez, apesar de eu não saber de nada, sabe? Ah, mas é uma obra que, assim, a morte dele só me fez pensar assim, cara, eu preciso conhecer mais sobre esse cara, eu preciso entender mais sobre esse cara, eu preciso entender mais sobre buscar a, a mim mesmo, buscar as virtudes, buscar recolher a, os frutos que a vida tem, sabe? Isso tudo me fez, né? Porque, enfim, de certa forma a gente começa a criar uma vida, mas pra que a gente precisa aprender? Pra que. E. Enfim, cara, esses últimos
últimos meses e agora com a morte do Olavo, tudo me faz pensar que, cara, não, a gente precisa de fato entender as coisas. Porque apesar de a gente achar, pô, ignorância é uma virtude, ignorância não é uma virtude, primeiramente, né? E, e a gente precisa entender as coisas para poder plantar coisas boas também, né? A gente precisa disso. E para poder colher frutos bons mais para frente. Então, assim, é isso, cara. Eu vou enxugar agora as minhas lágrimas que eu chorei. Caiu uns pingos, eu estou sentado aqui no meu colchão. Deve ter caído uns pingos aqui de lágrimas, mas enfim. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por ter assistido esse podcast, se você gostou. E, enfim, até a próxima. Dessa vez eu acho que eu não perdi. Eu perdi o raciocínio algumas vezes, né? Enfim, tchau, tchau. Muito obrigado.